Olá, eu sou Gabriela Casal e hoje nós vamos para a nossa 19ª aula ainda sobre a liturgia, como celebramos os mistérios de Cristo. Então vamos fazer a oração inicial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quem que celebra a liturgia? A liturgia ela é celebrada pelo próprio Cristo Senhor, que em todos os eventos litúrgicos terrenos celebra a liturgia cósmica, que envolve os anjos, seres humanos, vivos e falecidos, o passado, o presente e o futuro, o céu e a terra. Então, quando se celebra a liturgia, envolve-se toda a igreja, todo o corpo de Cristo. E os sacerdotes e os crentes tomam parte de diversos modos na celebração litúrgica. Então, é por isso que nós temos de nos preparar interiormente para o que de grande aí acontece. Cristo está agora aqui, e com ele todo o céu, onde todos estão cheios de alegria e simultaneamente de cuidado amoroso por nós, né? E aí, na conclusão de um prefácio eucarístico, fala assim: por isso, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E assim por diante. Então, nós cantamos e ali está presente todo o corpo de Cristo, toda a igreja, celeste e terrena. E a liturgia é uma entrada na constante e perene liturgia do céu. Não é que o ser humano imagine algo e o cante, mas é o cântico que lhe advém dos anjos. E por que se pode utilizar a expressão serviço divino em vez de liturgia? Então, Jesus ele está na palavra e no sacramento. Deus está presente. Isto é o principal e o mais importante em cada celebração da liturgia. Depois entramos nós. Jesus imola a sua vida por nós para que nos imolemos a Ele espiritualmente. Então, na Sagrada Eucaristia, Cristo dá-se a nós para que nos demos a Ele. E aí a nossa vida abre-se ao reino de Deus e Deus pode viver no seio da nossa vida. E por que existem tantos sinais e símbolos nas celebrações litúrgicas? Deus sabe que nós, humanos, somos seres não apenas espirituais, mas também corporais. Nós precisamos de sinais e de símbolos para conhecer e indicar realidades espirituais ou íntimas. Então, uma escritora alemã, Gertrude von Lefort, disse: os símbolos são a língua de um invisível falada no visível. Então, Deus que se fez carne dá-nos sinais humanos em que Ele está vivo e ativo entre nós. O pão e o vinho, a água do batismo, a unção com o Espírito Santo. A nossa resposta aos sinais sagrados de Deus consiste em sinais de veneração, dobrando o joelho, levantando-nos para ouvir o Evangelho, fazendo uma vênia, juntando as mãos, e por ocasião de um casamento enfeitamos o lugar da presença divina com as coisas mais belas, flores, velas e música. No entanto, os sinais precisam de vez em quando de palavras explicativas.
E para que precisam também de palavras e sinais sagrados da liturgia? Então, celebrar a liturgia é encontrar-se com Deus, deixá-lo agir, escutá-lo, responder-lhe. E tais diálogos exprimem-se por gestos e palavras. Então, Jesus falou às pessoas por sinais e por palavras. O mesmo acontece na igreja quando o sacerdote mostra os dons e diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Só a palavra explicativa de Jesus permite aos sinais tornarem-se sacramentos, sinais que fazem o que significam. E por que as celebrações litúrgicas recorrem à música? E como deve ser esta para condizer com aquelas? Quando, para louvar a Deus, as palavras não bastam. A música, ela nos ajuda. Quando nos dirigimos a Deus, fica sempre um resto que não se disse e não se conseguiu dizer. Aí a música pode substituir-nos. A linguagem converte-se jubilosamente em canto. Daí que os anjos cantem. E nas celebrações litúrgicas, a música deve tornar a oração mais bela e interior, agarrar profundamente os corações dos presentes e levá-los a Deus, proporcionando-lhe uma festa de sons, proporcionando uma ascese às pessoas, né? Aquela música, ela deve realmente elevar as pessoas a Deus. Santo Agostinho dizia: quem canta reza 2 vezes. E em Efésios, na carta aos Efésios, está escrito assim: recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em vossos corações, dando graças por tudo e em todo o tempo, a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que anualmente se repete a liturgia? Então, da mesma forma que nós celebramos o dia do nosso nascimento ou do casamento, também a liturgia celebra a um ritmo anual os mais importantes acontecimentos salvíficos do cristianismo. No entanto, com uma diferença decisiva: todo tempo é tempo de Deus. Memórias da mensagem da vida de Jesus são simultaneamente encontros com Deus vivo. Acompanhar fielmente o ano litúrgico faz-nos efetivamente contemporâneos de Jesus, não porque entramos com o nosso pensamento ou até todo o nosso ser no seu tempo e na sua vida, mas porque Ele, Jesus, quando lhe dou o espaço, entra no meu tempo e na minha vida, com a sua presença que cura e perdoa, com a força explosiva da sua ressurreição. Joseph Ratzinger, o Bento XVI, o espírito da liturgia fala assim: a eternidade de Deus não é simplesmente atemporalidade, negação do tempo, mas espessura temporal que se realiza como ser com e ser em, ou seja, ser com Deus e ser em Deus. Então, o tempo de Deus se realiza na nossa espessura espiritual, né? O que é o ano litúrgico? O ano litúrgico é a sobreposição do percurso do ano normal com os mistérios da vida de Cristo, desde a encarnação até o seu regresso glorioso. O ano litúrgico, ele começa com o Advento, né? No primeiro domingo do Advento, que nós tivemos agora, o tempo da espera do Senhor. Tem o seu primeiro clímax no tempo do Natal e o segundo, ainda mais alto, na celebração da paixão, morte e ressurreição redentora de Cristo, na Páscoa. O tempo pascal, ele termina com o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre a Igreja. E o ano litúrgico é cadenciado por festas do Senhor, de Maria, dos santos,
nas quais a Igreja exalta a graça de Deus, que conduziu a humanidade à salvação. Então, o ano litúrgico, com as suas sempre novas atualizações e exposições da vida de Cristo, é a maior obra de arte da humanidade. E Deus mostra-se favorável a isso, consentindo a cada ano e concedendo numa luz sempre nova, como se fosse a primeira vez. Disse isso Joachim Kepler, é um escritor alemão. E por que motivo o domingo é importante? O domingo é o centro do tempo cristão, porque ao domingo celebramos a ressurreição de Cristo, e cada domingo é uma pequena Páscoa. Então, quando o domingo é menosprezado ou é suprimido, só existem na semana dias de trabalho. O ser humano, que foi criado para a alegria, degenera-se em animal trabalhador e pateta consumista. Temos de aprender na terra a celebrar autenticamente, pois, caso contrário, não saberemos o que fazer no céu. E o que é a liturgia das horas? A liturgia das horas é uma oração universal e pública da Igreja. Os textos bíblicos introduzem cada vez mais profundamente o orante no mistério da vida de Jesus Cristo. Então, mundialmente, a cada hora é dado a Deus Trino o espaço para transformar gradualmente o orante e o mundo. Oram pela liturgia das horas não apenas os sacerdotes e os monges, mas muitos cristãos também, para quem a fé é importante. Então, as 7 horas, que são ofício de leitura de madrugada, laudes, que é o louvor da manhã, a tércia, às 9 horas, a sexta, às 12 horas, noa, às 15 horas, as vésperas, o louvor ao fim da tarde, e as completas, a oração da noite. Essas 7 horas são como um dicionário de oração da Igreja, que nos liberta a língua quando ficamos desnorteados com a alegria, a preocupação ou a angústia. Então, muitas vezes o que acontece é que nessa liturgia das horas, aparece uma frase, um texto inteiro que condiz exatamente com a minha situação. Então, Deus escuta quando chamamos e Ele nos responde através desses textos, por vezes de uma forma direta e concreta. Mas Ele também pode ser exigente conosco, com largos períodos de silêncio e aridez, na expectativa da nossa fidelidade. E isso é mais ou menos o espírito da oração, que a gente não deve deixar de ter diariamente. Uma conversa mais longa com Deus sobre a nossa vida. E de que forma a liturgia impregna os locais em que vivemos? Com a sua vitória, Cristo entrou em todos os espaços do mundo. Ele próprio é o verdadeiro templo, e a adoração de Deus em espírito e em verdade já não está mais ligada a um sítio particular. Então, é mais ou menos o que diz, exatamente o que diz Jesus quando diz que derrubará o templo e em 3 dias o reerguerá. Com a sua ressurreição, ele deixou de ficar ligado a um local particular, aquele templo de Jerusalém. No entanto, o mundo cristão está marcado por igrejas e sinais sagrados, porque as pessoas precisam de locais concretos para se encontrarem e de sinais para se lembrarem da nova realidade. Então, cada casa de Deus é uma imagem da casa celestial do Pai, para onde caminhamos. Então, certamente podemos orar em qualquer parte, na floresta, na praia, na cama, mas porque nós, seres humanos, não somos apenas espirituais, mas temos corpo, precisamos de nos ver, ouvir e sentir quando nos queremos encontrar. Precisamos de um local concreto para sermos corpo de Cristo. Precisamos de nos ajoelhar quando queremos adorar a Deus, precisamos de comer o pão transformado onde ele é oferecido. Precisamos de nos deslocar corporalmente quando ele nos chama.
E uma via sacra, lembrar-nos-á a quem pertence o mundo e para onde caminhamos. E o que significa a casa de Deus? Então, a casa de Deus é tanto um símbolo de uma comunhão eclesial de pessoas num lugar concreto, como a habitação celeste que Deus preparou para todos nós. Então, encontramos-nos numa casa de Deus cristã para orarmos em comunhão ou sós, e para celebrar os sacramentos, sobretudo a Sagrada Eucaristia. Ali cheira a céu, ali ficamos totalmente em silêncio e veneração. Então, as igrejas, elas devem nos cercar de uma atmosfera de oração, sentirmos que Deus está aí presente. Então, a beleza da igreja nos remete para a beleza, a grandeza e o amor de Deus. As igrejas, elas não são apenas mensageiras da fé feitas de pedra, mas casas de Deus, a qual está real e verdadeiramente presente no sacramento do altar. Então, Deus erigiu as igrejas como portos no mar, para aí vos salvardes do turbilhão das preocupações terrenas e encontrardes descanso e sossego, como disse São João Crisóstomo. E que lugares sagrados marcam a casa de Deus? Os lugares centrais de uma casa de Deus são o altar com a cruz, o sacrário, a cadeira do presidente, o ambão, a pia batismal e o confessionário. O altar é o ponto central da igreja. Sobre ele, na celebração eucarística, torna-se presente a imolação da cruz de Jesus Cristo e é preparada a ceia pascal. O altar é também a mesa a que está convidado o povo de Deus. O sacrário é uma espécie de tesouro sagrado, um local mais possível digno e destacado da igreja. Hospeda o pão eucarístico, em que o próprio Senhor está presente. Então, aquela chamada luz permanente, aquela velinha que fica acesa no sacrário, mostra que o sacrário está habitado, está com o corpo de Cristo. Se está apagado, o sacrário está vazio. A cadeira, em latim é cátedra, do bispo ou do presbítero. Em lugar de destaque, deve dizer que, no fundo, é Cristo que conduz a comunidade. O ambão, que é a estante de leitura da palavra de Deus, ela deve permitir reconhecer o valor e a dignidade das leituras bíblicas, que contém a palavra do Deus vivo. Na pia batismal, celebra-se o batismo e as pias de água benta refrescam-nos a memória das nossas promessas batismais. E o confessionário, ou outro espaço reservado à penitência sacramental, existe para confessar a culpa e receber o perdão. E pode a igreja alterar ou renovar a liturgia? Existem partes da liturgia que podem ser alteradas, outras não. Inalterável é tudo que tem origem divina, como as palavras de Jesus na última ceia. A par disso, há partes alteráveis que a igreja por vezes tem de mudar. Como o mistério de Cristo deve ser anunciado, celebrado e vivido em todos os tempos e lugares, a liturgia tem de corresponder ao espírito e à cultura de cada povo. No entanto, Bento XVI falou assim: quando nas reflexões sobre a liturgia as pessoas só se questionam sobre como torná-la atraente, interessante, bela, aí o jogo já está perdido. Ou ela é Opus Dei, obra de Deus, e tem Deus como seu sujeito específico, ou não é. E aqui finalizamos a nossa 19ª aula, e nas próximas aulas nós falaremos especificamente sobre o sacramento, sobre cada um deles.